Muito bem, valendo. Hoje, dia 27/10/2025, 21h08. Estamos começando nossa aula 2 aí de orçamento e planejamento de obras. Eu começo já respondendo uma pergunta do Fernando a respeito do caderno técnico da Sinap, se ao fazer um orçamento para um cliente, ele tem que seguir todas aquelas diretrizes, todos aqueles pontos. Fernando, não, aqui a Sinap ela é um indicativo e ela é um instrumento técnico muito poderoso. Portanto, ela tem detalhamentos e mais detalhamentos dentro dela. O que normalmente se faz vamos lá, para o mundo ideal, né? No mundo ideal, tudo que você vai fazer tem projeto. Se você não tem projeto do que você vai fazer, você precisa da maior riqueza de detalhes possíveis do que haverá de ser orçado. Uma vez com os projetos ou com a maior riqueza de detalhes possíveis a serem orçados, você vai criar uma planilha e com essa planilha você vai colocar os quantificativos, as quantidades, vai quantificar esse serviço e aí sim você vai pôr preço nesses serviços, tá? E normalmente você nem envia para o cliente essa planilha aberta para evitar um negócio chamado leilão. Porque eu falei na aula passada que você gasta um dia inteiro fazendo um orçamento de uma obra se você não quiser fazer por estimativa, como nós já falamos na aula passada. Então, e aí? Você tem lá o Fernando, você é meu concorrente, viu, Fernando? Você e o Maurício, nós somos três que vamos do orçamento para fazer a casa do Damião. E aí você faz o orçamento, você é o primeiro, você faz o orçamento todo detalhado, vai lá, mede, porque não tem projeto, faz a visita na obra, mede, olha o piso, bate o pé no piso para ver se está choco, se não está, está soltando, parará, parará. Faz tudo belezinha, gasta 48 horas, 2 dias de escritório fazendo orçamento e manda tudo detalhado. O cliente não gosta do seu preço, liga para mim e pergunta se eu posso melhorar o preço. Eu falo, não, deixa eu ver. O que que tem para fazer? O cliente vai lá e me manda, pronto. Então, isso acontece demais, mas demais. Então, você tem que dar o preço e neste preço você colocar quais são os serviços que vão executar, quantos metros quadrados tem que pôr. Por exemplo, troca de piso, demolição, tantos metros quadrados, troca tantos metros quadrados. Dos cômodos tais e tais. Pintura, tantos metros quadrados de pintura, amaciamento, das paredes tais e tais. Mas não fica colocando quantitativo descritivo, não, porque senão você vai perder seu trabalho e alguém vai ficar dando desconto em cima de trabalhos que você executou, que você elaborou, tá certo? Aí então, ou então cobre pelo orçamento, pela hora técnica do orçamento. Mas isso raramente, isso já aconteceu uma vez, tá? Que eu falhei ao mandar. E só que o cliente teve, a cliente teve consciência do trabalho, do levantar, do quantitativo, do tempo gasto e tal, e nós acertamos hora técnica e eu recebi a hora técnica em relação a isso, tá? Nós, a equipe do escritório, à época. Muito bem. Então, nós, só fazendo um link com o que nós já tínhamos falado, né? Nós podemos orçar de maneira aproximada, com as tabelas do SINAP, do SINAP, não, da Sinduscom, por estado, que são tabelas muito utilizadas, inclusive, para fazer, para corretor, né? Achar o valor do imóvel, sumiu o termo aqui. Avaliação, para fazer a avaliação de imóvel, avaliação de terreno. E, assim, são índices bem próximos da realidade. Só que construção, já falei, um organismo vivo, é tudo tão peculiar, né? Em que quanto mais você avaliar próximo, de perto, melhor. E aí eu apresentei a primeira ferramenta para vocês, que era a tabela da Sinap, que é uma tabela também que nos traz ali valores para orçamento, já com o serviço, e eu tenho a tabela da Sinap por orçamento somente do insumo, se eu quiser, tá? Agora eu quero apresentar para vocês uma outra tabela, que é a tabela da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, que eu acho ela muito, muito válida também. Deixa eu abrir ela aqui, assim que eu tiver com ela aberta, eu divido a tela com vocês. Só um minuto.
Deixa eu já deixar uma Sinap aberta. Já está. Deixa a Sinap aberta. Agora deixa eu abrir uma CDHU. Vamos pegar a última versão da CDHU. Ah, beleza. Eu expliquei com desoneração e sem desoneração, já expliquei na aula passada. Eu lembrei agora. Serviço. Muito bem. Dividindo minha tela com voz BCs. Olha, aqui nós temos essa Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. E também temos uma tabelinha nossa de serviços igualzinha a Sinap, tá? E aí ela é separada, ó, serviço técnico especializado, parecer técnico de fundações. Ela te dá, então, o custo, né? Para você fazer um parecer técnico. Por exemplo, o custo de R$ 6.483. Mão de obra e material. Ela separa aqui o que é mão de obra e material, tá? Essa é a última versão, a database de agosto de 2025, ela é trimestral, tá? Por isso que ainda não saiu a próxima, sairá já já. E aqui também tem projetos, né? E aí você vê que tem esquadria, caixilho de alumínio, gente, caixilho é janela, tá? Caixilho de alumínio, de correr, caixilho e aí portas, ó. Então, isso aqui nós estamos falando de janelas, tá? Esquadria, serralheria, caixilha de alumínio, porta de alumínio, vidro liso transparente, incolor. E da mesma maneira que eu mostrei para vocês na Sinap, deixa eu achar aqui esquadria, caixilho na Sinap. Vamos ver se ele parece com um caixilho. Grupo esquadria. Esquadria. Ó, vamos fazer uma comparação do 100 674. Caixilho fixo de alumínio para vidro, vidro incluso, batente com requadro de 4 a 14, sem guarnição, com alisar, fixo com parafuso. Deixa eu pegar um mais comum. Esse que é até do trabalho de vocês, né? 94.570. Janela de alumínio de correr com duas folhas para vidro, vidro incluso, batente, requadro, blá, 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 dimensões. Vou pegar esse. Ó, quanto que está saindo um metro quadrado dele com desoneração? Já expliquei isso para vocês. 378,62. Vamos olhar um caixilho parecido? É... Caixilho de alumínio fixo sob medida, caixilho em alumínio basculante sob medida, maxiar de correr linha comercial, ó, caixilho em alumínio de correr linha comercial, caixilho de alumínio sob medida, tipo veneziana com vidro linha comercial, ó, esse daqui é mais parecido com aquele lá, né? Vamos ver se tem mais algum parecido. Tipo veneziana sob medida, maxiar branco, basculante, correr com vidro branco. Não. Ó, caixilho alumínio anodizado, maxiar. Não. O mais parecido, então, é o 2501-090. E aí, se eu quero ainda mais saber se é mais parecido ou não, eu venho aqui, né? Vou repetir o que eu estava fazendo na última aula. Vou abrir, vou pegar o código 94570, 94570, e vou lá. O que que tem nesse cara? Tem o pedreiro para chumbar ela, tem o servente, ó. Quantas horas de pedreiro? 0,3 horas, ó. Quase um terço de hora, quase 20 minutos de um pedreiro para chumbar ela, tá? Um servente, metade disso. 9,2 unidades de parafuso, gente, parafuso, né? Não tem unidade, não tem 9,2 unidades, né? Mas isso é um estudo em que se chegou perto de um índice, né? A própria janela de correr, tá? E o silicone acético de uso geral, certo? Olha que engraçado, a unidade dela, como eles chegaram, viram que o preço estava muito alto, provavelmente, eles chegaram num índice menor do que um aqui para a janela. 0,83 numa janela de 100 por 120. Só que o que acontece? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, né?
Esses itens também não são engessados desse jeito. Veja que a unidade é metro quadrado. Se fosse engessado uma janela de 1 por 1,20, o que aconteceria? Você não trabalharia com metro quadrado, porque a metragem quadrada já era 1,2 metros quadrados. Você trabalharia com unidades. A unidade seria quantidade, 1, 2, 3, 4, 10. Então, esse item serve para tudo aquilo que pareça com esse tipo de janela. Tá? Tudo que pareça com esse tipo de janela. E aí, quanto que está o custo desse cara? Ó, pela Sinap, o custo desse cara, eu não consigo, tá 378,62 por janela colocada. Como é que eu sei que é colocado? Repito, né? Eu mostrei para vocês aqui, né? Que é colocado. Olha o pedreiro servente. Mas e a nossa semelhança lá na CDHU? Caixilho de alumínio, o custo total dele já mais caro, ó, 450,58. Vamos ver se nós temos uma mais barata. Temos essa daqui, caixilha alumínio basculante, não é o caso do basculante. Então, parará, caras as janelas aqui, né? Ó, preço mais alto. 25,090. Aqui não tem como você clicar e ser direcionado para lá. Então, quando você baixa a CDHU, você vem isso daqui, ó. A composição, o critério, o encargo, o insumo, a metodologia, os serviços, os subgrupos. Eu estou com a tabela de serviços abertas. A gente vai na composição. Então, eu vou lá na composição e vou procurar o item aqui para ver o que está dentro dessa composição para justificar ele ser mais caro. Veja, ele já considera aqui 1 hora e meia de pedreiro para, para assentar a janela, já considera 1 hora e meia de servente, considera o cimento, considera a areia e considera 1 metro quadrado de vidro. Então, quer dizer, a CDHU paga melhor do que a Sinap, porque nesse caso parece que ela é mais realista com relação ao item. Mas realista, aí nós temos que discutir um negócio, que não dá para não discutir. O que é? É reforma? É reforma ou é, ah, ou é construção do zero? O que eu estou querendo falar? Se é reforma, você tem que abrir a parede, requadrar, colocar a janela. Você gasta mais tempo de pedreiro. Agora, se é construção do zero, lá na hora que ele está subindo a parede, que você está pagando para ele fazer verga e contra-verga, ele já deixou esse negócio requadrado, gente. E se é esse tipo de linha hoje, quando no fabricante que você vai comprar, ele vem um negócio chamado contramarco. Você chumba o contramarco certinho, que esse contramarco, ele já vai te dar o requadro. Então, é mais simples mesmo. Então, se a construção está partindo do zero, na minha opinião, no meu modo de analisar, e aí não tem um certo e errado aqui. O certo e errado é a maneira de analisar a planilha, e aí eu estou mostrando para vocês o que está dentro de composição. Agora, na minha visão, se eu estou construindo do zero, mais adequada a Sinap. Se eu estou fazendo uma reforma mais adequada a CDHU. E aí você tem que ver de que lado que você está do jogo. Você está fazendo um orçamento para o seu cliente, você está com medo da Sinap que ela está apertada, vai na CDHU. Trabalha com a CDHU. Por exemplo, nesse item, que ao invés de você cobrar lá por metro quadrado, você. Cadê ela? Ctrl Find. Aqui. Você cobraria aí R$ 451 para pôr essa janela com a janela instalada, enquanto aqui você cobraria R$ 378. Então, tem essas diferenças, e aí você tem que pensar no que você vai fazer. E outra coisa, né? Aqui, ali, que fica aberto o caixilho alumínio, pode ser esses caixilhos linha comercial, né? Por mais que seja linha comercial com vidro, nós estamos falando ali daquela que você compra pronta, né? Essa daqui, aliás, aqui, ó, o 570, nós estamos falando daquela que você compra pronta. Agora, essa daqui nós podemos estar falando daquela que você manda fazer, né? Certo? Tipo blindex, ok?
Então, muito bem. Isso posto, eu só queria mostrar uma diferença entre as duas. E agora eu quero ir num caso para mostrar para vocês o quantitativo. Vamos lá. Eu peguei aqui, vamos começar por aqui. Um pequeno projeto, deixa eu só proteger o nome do meu colega lá da prefeitura. É, um pequeno projeto de reforma de um depósito. Então, nesse depósito vai ser feito uma demolição, uma retirada, ó. Vai demolir o que tem lá. Lá é um espaço coberto, gente. Pensa comigo. Esse espaço aqui, ó, essa área na qual eu estou cercando ela com a mãozinha do pé, do pano aqui, ela é uma área aberta que tem um telhado que o vento derrubou, uma porta quebrada. Pensa numa sobra, num resto. Um piso de cimento mal executado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar isso numa lavanderia, num depósito. E aí é uma pequena reforma. E aí a gente já pode, então quantificar, né? E aí o que que acontece? Então eu já sei que eu tenho que retirar uma porta que está aqui para pôr outra, eu sei que tem que retirar uma esquadria uma janela que está aqui para pôr outra. Eu já sei que eu tenho que tirar os caibros de madeira que estão aqui sustentando o telhado, juntamente com as outras peças, eu tenho que tirar as telhas que estão quebradas aqui em cima de fibrocimento, eu tenho que quebrar todo o piso que está irregular aqui, tá certo? Jogar esse piso fora, e aí sim, acabou a parte de demolição. Aí começa a parte de construção, que é o que vocês estão vendo aqui. Eu vou ter que colocar nova porta, vou ter que construir. Aqui, antigamente, era para fazer divisória de gesso, mas ficou muito caro, a gente mudou para parede. Então, colocar nova porta, construir uma parede fechando, bater laje, passar o ponto de hidráulica, apesar que já tem um ponto de hidráulica aqui, mas melhorar o ponto de hidráulica, pôr uma tomada aqui, ó, por outra tomada aqui e 3 pontos de lâmpada, então nós temos uma, duas, 3 tomadas, tá? E 2 spots aqui, 3 spots, tá? Aqui e de cá. Aqui a gente vê um corte, ó, só para vocês verem, um rufo metálico, um beiral aparente. E aí, por que que eu estou falando que no mundo ideal você tem projeto? Porque às vezes a pessoa te chama para fazer essa reforma e você não tem. Então você tem que lembrar, aí vai da expertise, né? Eu não vou ensinar ninguém aqui a saber tudo, até porque às vezes para mim me foge também. Você tem que lembrar o seguinte: se eu vou trocar telhado, eu preciso pensar em calha, rufo e pingadeira. Como é que vai ser o sistema de calha, rufo e pingadeira? Opa, aqui nós pensamos o seguinte: como aqui é uma área gramada e ainda é de domínio da escola municipal e da prefeitura, para economizar, nós não vamos passar uma calha aqui, nós vamos dar um traspassezinho de 50 centímetros na telha e ela vai pingar aqui na grama mesmo, paciência. E aí eu preciso só do rufo metálico aqui, né? Que é esse rufo aqui dobrando na telha, tá? Em cima da telha. Se isso daqui fosse escondido, eu precisaria de uma calha linear aqui, né? Então, tem que se pensar nisso também, tá? Aqui um outro corte, no fundo nós estamos vendo uma quadra, aqui instalar divisória, instalar forro, esse projeto já mudou, tá? Mas isso daqui é uma laje, não é mais forro, isso daqui é uma laje, decidimos que era uma laje. Aqui a porta divisória, e a planta aí de cobertura com a telha de fibrocimento. Então, sempre que tem um projetinho, é melhor para você quantificar, por exemplo, você tirar a medida de área, né? Se você vai falar em colocar piso, que é o que nós vamos colocar piso, o tal da medida de área. Mas que saco, gente. O que está acontecendo aqui? Algum comando aqui que está desabilitado. Estão todos. Não sei, enfim. Não sei o que está acontecendo. Acontece no meio da aula. Eu tinha que fuçar aqui. No mundo ideal, o que é que aconteceu? Eu fui lá e fiz um projetinho estrutural para isso. Por quê? Porque é o correto, né? É o correto.
maioria das vezes fazem 100. Gente, as paredes aqui são tão antigas que eu não sei nem de que época elas foram construídas, as paredes existentes aqui nessa fachada. A parede do fundo aqui, ó, nós temos uma quadra, um paredão gigante aqui do outro lado, em que eu não posso rasgar o bloco, é bloco estrutural, eu não posso quebrar o bloco estrutural para entrar calagem. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um projeto de quê? De blocos, e pilares locado certinho, belezinha. E aí então eu fui lá, fiz uma malha popzinha aqui para passar a parede por sobre ela, para não ter que fazer uma baldrame por baixo, né? Eu fiz uma espécie de mini radier. E aí, beleza, executou-se o projeto estrutural. E aí está feito o projeto estrutural aqui. Então eu tenho as vigas e tenho o projeto estrutural. O projeto estrutural. Cadê o projeto pronto? Acho que está no layout 2. Não. Eu tenho ele pronto com o quantitativo. Deixa eu ver onde ele vai estar. Ah, eu tenho umas fotos aqui, pra vocês verem do que eu tô falando. O que eu tô falando? Ó, é isso, ó. É isso. Tirar essa janela, tirar essa porta, tirar esse telhado e, ó, tá vendo? Aqui é uma parede de bloco estrutural, eu não posso aproveitar isso. Olha as trincas das paredes. Não posso confiar nessa porcaria dessas paredes, não. O máximo que eu vou fazer é não jogar elas no chão, porque eu vou amarrar elas. Vou usar a técnica de amarrar. Mas eu vou tirar o que tá aí, ó. Olha essa rachadura lá no canto. Aqui é o que eu estou falando, da onde a água nós vamos dar o traspasse para a água pingar. Aqui a alimentação está vindo externa, nós vamos embutir essa alimentação horrível que está vindo aqui da caixa d'água. Bom, agora eu acho que vocês estão cientes do que eu estou falando. Cadê? Estrutural ponto. Estrutural revisão 02. Vamos ver se é esse. Espera só um segundo. Estrutural revisão 02. Rev 01. Não, Rev 02. Gente, cadê? Eu tenho ele pronto, quantidade que foi para licitação, mas que porcaria. Eu começo com as funcionando, eu começo com as funcionando. Bom, enfim, não vou achar aqui não, mas o que que acontece? A gente faz aí um quantitativo, né? Então, você faz um quantitativo, eu peguei ferro por ferro, o nome de cada um, fui colocando quantidade. Vocês já fizeram concreto armado, vocês sabem o que eu estou fazendo. Fiz fiz o levantamento aqui, o quantitativo. Tenho, então, a quantidade de ferro em quilos que eu vou usar em cada um dos elementos, tem a quantidade total de ferragem, 376 quilos, e tem a quantidade total de concreto, 4,9 metros cúbicos de concreto para estrutura. Então, eu tenho isso pronto. Daí, eu vim e elaborei quem? Elaborei o... Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos proteger os dados aqui, né? Elaborei a planilha do material e da mão de obra. Então, eu fiz o que eu ensinei vocês, eu comecei a ensinar vocês a fazerem no semestre, na aula passada, e vamos passar uma por uma? Ó, depois eu fecho a planilha de novo. Demolição de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, não falei que tinha que quebrar o piso, ó. Retirada de esquadria metálica. E aí, a unidade está simples, 55,92 metros quadrados. Tem que demolir e carregar até 1 quilômetro e descarregar. Ou seja, some com ela para mim. Eu não quero saber disso. Ah, é? O que que você está pagando? Não tem problema, vamos lá. Ó. Olha o 0301-240. Vamos na composição. 0301-240. Vamos ver o que eu estou pagando. Espera só um pouquinho a boa vontade dele. Muito bem. Está pagando 40% de hora com pedreiro, né? 4 vezes 6, 24. Está pagando um compressor de ar, um rompedor pneumático, uma pá carregadeira e caminhão basculante. Ah, se você vai fazer isso na mão ou não vai fazer aqui, é isso que eu estou querendo dizer para vocês.
aqui está pago como se fosse mecanizado, mas o cara pode vir só no martelete e quebrar ali e carregar no carrinho e jogar na caçamba. Aí é problema de como vai executar. São itens correlatos. É isso que eu estou tentando te mostrar para vocês, né? Mostrar para vocês. A retirada de esquadria metálica geral é o 04, 09, 020. E aí eu aqui, né, para complementar. Eu medi a metragem quadrada lá, é só pegar a área do piso, e aqui o preço unitário, ou seja, 32,63 é o que sai da planilha. Vamos lá na planilha da Sinap agora aqui. Find, só um minutinho. 0301 vamos copiar isso aqui. Eu não sei se está na última versão, né? Não deve estar, mas vamos lá. Vamos achar. Ó, demolição mecanizada, aqui está mecanizada, podia ser manual, ó. Podia pagar demolição manual de concreto simples. Eu poderia pagar aqui, ó. Mas eu não tenho certeza da espessura desse piso. Se eu soubesse que lá tem 5 centímetros, eu poderia transformar 55 metros quadrados, multiplicar por 0,05 e pagar por metro cúbico. Mas eu não sei quanto tem lá. Se eu não sei como tem lá, eu paguei a unidade de demolição que me dá por metro quadrado. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? 32,54. Então, beleza, vamos lá. Tá? 32,54. Aqui o preço unitário ficou até mais barato. Aqui era 32,63. Aqui o valor com BDI, já expliquei o BDI para vocês. Então, retirada de esquadria. O que mais? Vamos limpar. Vamos lembrar. Retirada de peça linear, de peça de madeira. E aí, veja que aqui eu mesclei já a SINAP com a CDHU. Eu prefiro a SINAP, confesso para vocês. Os valores são mais. Para a administração pública, a SINAP normalmente paga menos. Então, ela é mais próxima da realidade. Quando eu faço pela CDHU, eu acabo onerando um pouquinho mais a licitação e acaba que é mais desvantajoso para o município. E eu lá estou pensando no município, né? Vocês têm que pensar na empresa de vocês. Então, SINAP, está aqui o valor. E depois eu vou te mostrar para vocês essa questão do servente. 10,11,74, que é a estaca broca de concreto, diâmetro de 25, escavação manual, com trado com a armadura e arranque. 15 metros. Por que 15 metros? Porque eu fui lá e somei, eu vou mostrar uma vez só, não vou fazer todos os itens, senão a gente não acaba a aula, né? Eu fui lá no estrutural e somei a profundidade das estacas. Ó, aqui eu tenho uma estaca de 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, deu 6, mais 2, mais 2, mais 2, deu 12, 1 e 1 deu 15 metros. Então, são 15 metros de estaca. Então, tá aqui os 15 metros de estaca que vocês viram. E aí, vamos lá no item para vocês conhecerem o item. 10,11,74. 10,11,74. Está aqui, paga-se o metro, 89,89 o metro. Vamos lá, né, na internet conhecer o que também está falando lá na nossa digníssima composição. Ó, o concreto, então, eu não posso exigir mais do que um concreto de FCK de 20 MPa, porque está aqui. Aqui eu tenho um aço CA50 com 10 milímetros, e é o que está no projeto, então batia, ou então você leva o projeto para isso. Tem o servente já com encarga e tem o pedreiro já com encarga. Então, para cada metro linear, de estaca, está considerando 0,998 e 0,795 de pedreiro e de servente. E aí eu já posso entrar, então, na demonstração que eu queria da composição, que essa, eu confesso para vocês que eu nem achei que ficou muito legal, mas assim o é. Veja, eu fui separando para cada item, ó, o item demolição, eu fui separando o tipo de mão de obra, a unidade e a quantidade. E aí eu cheguei no final do valor do que se está pagando de mão de obra. Por quê? Na demolição mecanizada, está pagando o martelete, eu mostrei lá para vocês, não está pagando só mão de obra. Tem mão de obra, martelete, o pneumático. Então, que é para içar, né, alguma coisa, né? O pneumático é para içar. Então, o que está pagando efetivamente dentro do item total
2.284, o que está se pagando de mão de obra? Deixa eu ver aqui se eu fiz em cima do item total. Faz tempo que eu não fiz isso. Quantidade, 0,4 vezes F9. Ah, 0,4. Deixa eu fazer esse item com vocês de novo. Vamos lá. Deixa eu fazer bonitinho aqui para vocês entenderem. Ah, já está aqui, ó. Já está aqui. Fica aparecendo esse negócio para mim aqui, fica um saco. Ó, servente, 0,4 horas. Não tem mais nada aqui que seja mão de obra. O resto tudo é maquinário ou aluguel. Então, 0,4. O que eu fiz? 0,4 vezes o quê? 0,4 hora por metro quadrado. Então, eu vim na minha planilhinha e multipliquei 0,4 vezes a quantidade de metros quadrados que eu tinha. Certo? E aí? O preço unitário, da onde que eu tirei 9,95? Se eu vier aqui, meu saco, gente. Tem que baixar todas as janelas. Se eu vier aqui nos insumos, ó, e vier procurar quanto que é o preço do servente, ó, o servente, ele é o código B010001000, parará, parará. Se eu vier aqui, dar um Ctrl F e um Ctrl V, eu acho o servente, e eu acho quanto que está o custo da hora dele. Tá vendo? Ó? Preço do sorvete por hora, R$ 9,95. Se a gente fizer uma conta de padaria aqui, ó, igual a 9,95 vezes 8 horas por dia, tá pagando aí R$ 80 no dia do servente. Então, quer dizer, para um servente diarista, tá ruim esse preço. Não tá bom. Para um servente mensalista, aí tá ok. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de índice. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. As planilhas, elas são fechadas, gente, elas são referência. O engenheiro é que tem que ter capacidade de análise. Tanto é que eu fiz essa análise e essa análise não foi para licitação. Eu não deixei ir. Por quê? Porque a frieza dos números ia me falar, olha, para contratar, porque a gente contratou só mão de obra. O material nós vamos fornecer porque a gente tem licitado. Por que eu não deixei isso ir para licitação? Porque não dá para pagar esse valor de 15.600. Eu achei que é pouco por causa desse tipo de análise. Desse tipo de análise. O dia do servente tá errado. Está errado. R$ 278, você pode pensar de outra maneira. Então, por isso que eu estou insistindo nisso. 55 metros quadrados. Quem é de obra me ajuda aí. 55 metros quadrados. Um cara bom. Dois cara bom. Dois serventes bom. Um com martelete. E outro com carrinho carregando e jogando na caçamba. Dois caras bons. Eles não gastam 2 dias de serviço, então eu vou colocar 2 dias de serviço. 2 dias de serviço, para dois, são 4 dias de serviço. Então, 4 dias de serviço, um servente, vamos falar que a gente paga R$ 120 para eles. R$ 480, ó, tá pagando menos. Tá pagando um dia de serviço para dois serventes. Ó, que aí seriam dois de 120. Aí 240. E aí eu me pergunto, um dia de serviço o cara faz? Talvez faça. Mas não é apertado? Então, por esses outros motivos, não foi para licitação, porque a gente faz uma análise. Mas aqui eu estou ensinando vocês tanto a pensar, raciocinar a análise, como fazer, né? E aí, dentro de cada um dos itens, veja, eu fui abrindo e pegando o que tinha na composição de cada um deles, ó. Na estaca broca, eu mostrei para vocês há pouco, tinha o quê? Tinha pedreiro, que era 0,803 vezes a quantidade de metros, que deu, então, 12 horas e 5 minutos para esse pedreiro encher essa estaca broca com um concreto de C20, 20 MPa. Então, está dando R$ 474 de pedreiro, mais 208 de servente. Então, nós estamos falando de 600, quase R$ 700 aí, de mão de obra para os caras furar, né, rasgar, fazer o concreto, armar e encher de concreto. E aí? Aqui está mais ou menos dentro, né? E aí, agora eu volto aos itens. Eu queria mostrar para vocês como é que fazia essa composição separada. Então, vamos lá. Pronto.
Olha o raciocínio da quantificação. Então, já falei para vocês como é que vocês fazem a mão de obra. Agora eu quero mostrar para vocês aqui os itens. Vocês visualizaram o projeto, visualizaram o que é e quais são os itens que eu cheguei finais. Então, retirada de peça, ó, demoli, tirei a janela e a porta, tirei as peças de madeira que estão lá em cima, porque as telhas já nem estão lá mais. É, então, cava e faz a estaca de concreto, faz a forma para pilar de madeira, arma o pilar, concreta o pilar, concreta a viga, e aqui, ó, a fabricação de forma é para pilar e estrutura semelhantes. Então, eu estou pagando aqui essa quantidade de metro quadrado, eu estou pagando vigas, ó, eu estou pagando a memória de cálculo. Eu estou pagando viga e pilar. Então, já está a metragem quadrada de todas as formas aqui. Paguei forma de viga e pilar, armação de pilar e viga, concretagem de pilar e concretagem de viga. Aqui, as lajes pré-moldadas, ó, unidirecionais também da Sinap, enchimento em cerâmica. Ó, aqui fala que enchimento em cerâmica, mas precisa ser em cerâmica? Não pode ser em EPS? Pode, só que os valores são semelhantes e nem tem na Sinap enchimento com EPS. Vamos lá ver? Vamos lá na Sinap? Ou se tiver, é porque o valor era muito diferente, eu achei que estava caro. Vamos olhar. De novo, é com bom senso. Ué, por que que não achou isso? Deixa eu ver se o item é Sinap mesmo ou se o código está errado. É, Sinap, 119,64. Tem um zero a mais. Deve ser 10,19,64. Vamos ver se ele acha agora. Achou. É, olha lá, enchimento de cerâmica, treliçado, painel, treliçado, maciço, biapoiada para piso, enchimento com EPS, ó. Ó, então eu teria, olha o tanto de laje pré-moldada. Eu tenho para piso, com vigota, não é piso lá, ó, para piso, 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 piso. Ah, não teria para forro? Podia usar piso, mas você vê que nem preço ela tem aqui. Ó, ela tirou todos esses. Eu só tenho o preço daqui para baixo, por isso que eu usei ela, tá? Enchimento em cerâmica. Se tivesse EPS, eu teria usado EPS se o preço não tivesse muito acima disso. E aqui o preço da batatinha, tá? É isso aí mesmo. Não deve estar mais do que 140, R$ 150 a laje colocada lá para você. Mas como tem os custos, transporte, 190 eu julguei aí bacana, é um preço que está bem dentro do custo mesmo. E aí também, ó, eu fui lá e abri o item, que tem de serviço dentro da Sinap, ó, da laje, e vi lá que tinha servente e carpinteiro com forma. Por quê? Porque é o próprio fornecedor da laje que sobe a laje, né? Por isso que não tem pedreiro aí. Que mais? Concreto usinado, lançamento e adensamento de concreto. Para quê o concreto usinado? Para o contrapiso, lastro de enchimento, argamassa de regularização, o piso cerâmico, tá? Ah, e o que que eu posso exigir desse piso cerâmico? Vamos lá, vamos ver, ué. 18.06.102. Vamos ver na composição? É CDHU, vamos achar ela aqui. Cadê? Parará, parará, placa cerâmica. 16. Pedreiro sorvete argamassa, tipo a C1. Ó, então nem paga uma C2 ou uma C3, está pagando uma C1. Nada impede que o cara use uma C3, mas está pagando a C1. E aí ela fala de placa cerâmica para área interna, B2B de grupo de absorção. Ela é um PI5, ó, então é um piso que aguenta abrasão, né? Um piso bom para abrasão. Só não está compensando um PI5 assentar com a C1, né? Aqui tem uma judiação aqui, né? Para quem conhece de obra, sabe que eu estou falando que aqui tem uma judiaçãozinha. Resistência química B, referência neta, malta, bariloche. Tá vendo? Ó, isso aqui ele está trazendo algumas marcas referência.
mas não necessariamente eu tenho que cobrar esse tipo de marca, tá? E aí tá falando quanto metro quadrado? Tá falando o preço de quanto metro quadrado? Eu tô pagando aqui, ó, a placa cerâmica, tá pagando R$ 61,42 o metro quadrado dele assentado. Sendo que, se a gente pegar a mão de obra, aqui a gente vê, ó, 1806. A CDHU é mais fácil. Próximo. Ó, tá pagando 49 no piso e 15,44 na na placa cerâmica, na mão de obra. Então tá pagando 15 para o cara assentar por metro quadrado e 49 para o piso. Então você não poderia negociar um piso 49 não, desculpe, ó, peraí. Material, perdão, 33,69 a primeira coluna é material, a segunda é mão de obras, a terceira é a somatória. Então está pagando aí 33,69 no metro quadrado do piso e 15,44 na mão de obra. E atenção, né? Esse piso aí, se a gente vê ele na composição, ele está pagando a placa cerâmica, isso aqui é a quantidade de placas por metro quadrado. Ele, aqui, ó, 1,10. 1,10. O que que significa isso? Está pagando uma perda de 10% no corte. Então, esse valor que nós usamos aqui de 49,05, deixa eu voltar na planilha. Esse valor de 33,69 já é com os 10%, ou seja, está pagando um piso de R$ 30 o metro quadrado. Então, você não vai comprar um piso mais do que R$ 30 o metro quadrado. E aqui você acha, então, todos os tipos de piso. Isso vai depender do combinar. E muita gente estava ávida na aula passada, e eu entendo, que muitas vezes você não pega a obra, você faz orçamento com mão de obra, apenas mão de obra, o material, o cliente passa. Então, o que que vocês têm que fazer? Vai pela CDHU, vai pela CDHU, olha que facinho. CDHU, se não tiver, você vai ter que correr para a Sinap. Aí Sinap você vai na composição. A CDHU, ela já traz para você aqui o custo da mão de obra. Então você tem que fazer esse levantamento que eu fiz, quantos metros quadrados tem de piso, por exemplo, e se você quisesse só colocar preço na mão de obra de assentamento do piso, o que que você faz? Você vem aqui e pega só o preço da mão de obra, gente. Aqui, ó, no caso, né, desse item, pega o preço total. Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim? Beleza, beleza, era isso. Aqui da CDHU é muito mais fácil que a Sinap você tirar a mão de obra para você fazer. Só que sempre você vai ter que ter projeto ou, o que eu falei no começo, um levantamento muito bem feito, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Eu tenho uma conta no chat GPT, né? E eu costumo fazer isso assim, ó. Eu tenho dois perfis, né? Vamos pensar num serviço qualquer? Vamos pensar num serviço de diferente, de impermeabilização. Impermeabilização de quê? De piso de banheiro. Aí eu vou vir aqui, vou trazer para ele os serviços de cá. Vou jogar essa para ele. Agora eu vou lá na Sinap e vou jogar a Sinap para ele. De cá. Internet. Saco. Na hora da demonstração, peraí, sabe, vai dar certo. Faço isso todos os dias. Joga para cá. Se não der certo, internet ou qualquer outra falha,
Agora vai. Vai, 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 vai. Foi. Eu não sei. Ele deve estar demorando desse jeito por causa de internet. É, por causa de internet, né? Até espero ele comparar para nós. Ó, a internet interrompendo. Se a internet é boa, é bem mais rápido que isso. Às vezes pode estar dando alguma coisa, está no próprio sistema do chat GPT, contaminando a rapidez dele aí, mas é extremamente rápido, tá? É extremamente rápido isso. Não é essa demora toda. É só porque a gente está ao vivo. E aí ele vem trazendo para mim. Manta asfáltica, plastilométrica, pintura asfalto, membrana, membrana, membrana. A SINAP, impermeabilização, argamassa, cimento, areia, mais aditivo. Ó, e aí, então, você vai escolher qual é a sua que você vai usar, ué. Se é para com emulsão asfáltica, se é manta asfáltica com uma camada com primer, se é impermeabilização com argamassa polimérica, e aí você olha as duas. E aí, quando são itens menos abrangentes, coisa mais específica, ele te traz até o preço, tá? Vamos pegar outro preço. Reboco, chapisco, paredes. Vamos falar de reboco, chapisco. Olha o tanto de item que tem de chapisco, olha o tanto de item que tem de reboco, olha a SINAP. Veja que aqui a CDHU, ela não diz aonde eu embolso o reboco, tá? Já a SINAP, ela fala se é em estrutura de concreto interna, com colher. Então, eu posso falar para ele assim, ó, esse chapisco de reboco é para parede interna, é para parede interna. Favor comparar preços. Olha lá. E aí ele me vem trazendo, deixa eu ver se ele fez a comparação. E como todo inteligência artificial faz cagada, né? E isso daqui eu já corrigi ela 200 vezes. Olha o que que ela está me perguntando. Eu quero que ela leia exclusivamente da tabela. Olha lá, está com problema. Por isso que estava demorando. Ela está dando pau, tá, gente? Ela não é desse jeito. Ela não está conseguindo ler. E aí o que que ela está fazendo? Ela está buscando valores de fora. Ó, variam bastante, certifica do código. Ó. Ela está buscando. Isso daqui é leitura externa. Infelizmente, infelizmente, ela está dando erro. Eu vou só parar de apresentar aqui um minutinho, não é porque tem algumas coisas aqui que não. Eu vou achar uma aqui pronta, aqui, uma conversa pronta que eu fiz com ele, para vocês verem como é que realmente é. Deixa eu carregar, a internet está ruim e está vendo.
Erro no chat. Olha aqui. Só para vocês verem o padrão. Não precisei nem pesquisar muito. Cadê? Aqui. Ó, mandei para ele olhar para mim um piso de espessura. Foi tendo uma conversa, tal, ó. Faz o comparativo, ó. Fez o comparativo médio. Aí eu coloquei para espessura de 5 centímetros. Aí ele veio, ó. Ele pegou a versão, tem a demolição mecanizada, 32,54, e tem com fragmentação e acomodação, 30,78, e a demolição na SINAP, 263 o metro cúbico, 124. Um estava em metro quadrado, outro metro cúbico. Como eu informei até a espessura para ele, ele fez o cálculozinho para mim, coisa que vocês poderiam fazer, né? Fez a conversão para mim e falou: na SINAP manual está saindo um metro quadrado 13,02. Na SINAP mecanizada, 6,25. Então, ele fez um comparativo direto com o CDHU. O CDHU está me pagando, no melhor dos casos, 30,78, na SINAP pagando 13,02. Ou seja, a CDHU está pagando muito mais do que a SINAP em relação à demolição, por exemplo. E aí eu vou no bom senso, e aí eu utilizo qualquer uma das duas. E aí ele recomenda. Isso daqui eu não costumo utilizar a recomendação dele, não, né? Quem toma a decisão sou eu, mas ele fez sem eu pedir. E aí ele, inclusive, recomendou o que tem que ser feito. Vejam que você treina, a gente está, né, gente? Eu não sou professor de IA, quem sou eu? Nem da área de tecnologia eu sou. Eu aprendi a mexer com IA tem pouco tempo. Ela nasceu, gente, anteontem, né? E chegou no Brasil ontem e eu aprendi hoje, né? Usando figura de linguagem aí, né? Então, talvez algum de vocês estejam vendo aí, estejam rindo da minha caipireza aí ao tratar com ela. Às vezes tem jeitos melhores, mas eu vou criando meus prompts e aí o prompt é o comando, né? No inicial lá, eu sempre já tenho um prompt pronto, que é para ela consultar especificamente daquela tabela. Ela deu um erro aqui, ela não costuma dar esse erro, porque lá no começo eu já falei que tudo era especificamente dessa tabela, para ela não sair para a internet. Quando eu peço para ela olhar a composição para mim, eu jogo a tabela da composição e falo para ela olhar dentro da tabela. Porque se você deixar ela pesquisar na internet, vira uma miscelânea de coisas. Tá? Dúvida aí, pessoal? Vou deixar esses minutinhos aí para vocês tirarem dúvida. Então, mostrei para vocês, né? Como é que você acha os quantitativos? Ah, e para terminar a planilha, aí tem elétrica, gente. Deixa eu só terminar de passar a planilha com vocês. Aí, aqui, tem elétrica, né? Aí eu tirei, aqui é só o depósito, eu tirei elétrica. Planilha de orçamento, ó. Aí tem troca de telhado, tem. Não, isso aqui não é. Tem elétrica, ó. Telhamento, calha, rufo, ó, de elétrica. Eletroduto galvanizado, porque eu não quero que quebre, eu quero que passe externa. O cabo de cobre de 2,5 milímetros, 70 metros, considerando duas pernas, indo e voltando nas três lâmpadas de ligação em série, né? Vocês também já aprenderam, vocês sabem do que eu estou falando. Navegação em série, não, em paralelo, né? Não quero que uma acenda as outras. Um em paralelo e outro em série. Caixa de PVC, tomada, dois pinos, interruptor, o plafond e a limpeza da obra. Então, tirando aquilo tudo, nós já tínhamos falado da laje, eu parei aqui, né? O concreto para contrapiso, o revestimento, as divisórias de placa de gesso, daqui já mudamos para a parede, a tinta acrílica, que aqui dentro, inclusive, preparo, ó, vem o pintor já, o esmalte para superfície metálica, as portas, a janela, que é o caixilho, a remoção da telha, a fabricação do novo pontalete, que eu quero que tire aquelas travessas de madeira para eu usar na prefeitura em outra coisa, eu quero que faz com pontalete, já que vai ter laje, faz o telhado com pontalete mesmo. A telha, a calha e o rufo, ó, que eu falei para vocês, o tubo de PVC, o eletroduto. Por exemplo, calha e rufo
na chapa galvanizada no corte de 33. Isso daqui, ó, deve estar digitado errado. Não é metro quadrado, não faz muito sentido. Você quer ver? Vamos lá. 1633,022. Ó, metro linear. Tá vendo? O que você vai acostumando, você vê que as coisas não fazem sentido. Ah, professor, como assim não faz sentido? Vocês vão entender agora. Veja bem, se ele me limitou o corte de 33 centímetros, o corte 33 está dizendo que todo o rufo, aquele Lzinho que faz o rufo, aqui está o telhado, aqui está a parede. Ele está falando o seguinte, né? Todo cortezinho do rufo, ó, se você somar esse comprimento aqui, ó, essa peça, ela dá 33 centímetros. É isso que ele está falando. Então, beleza. Se ele está falando que ela dá 33 centímetros, por que que ele está me cobrando em metro quadrado? Porque automaticamente a planilha já sabia que para cada metro linear eu tenho 0,33 metros quadrados, ué. Hã? Não? Então não precisava me cobrar em metros quadrados, não faz esse sentido. Quando eu pago em metros quadrados, é porque eu defino qual é o tamanho que eu quero da dobra da lata. A SINAP é assim. A SINAP está em metros quadrados. Eu defino. A CDHU ela já me traz corte 33, corte 50, corte de 1. E aqui na chapa, né? O número da chapa. Tá? Então, é, essas coisinhas, gente, entendam. Essas aulas aqui, essas aulas aqui, elas são extra currículo, né? Eu não estou só ficando dentro da aulinha, pegando o livrinho para falar para vocês, eu estou tentando mostrar alguma coisa a mais. Mas é claro que é a expertise que vai fazer muita diferença aí. Então, deixa eu responder perguntas. Maurício. Boa noite, professor. Está ouvindo? Só Sim, uma pergunta, assim, é comum ou é pouco comum quando você vai fazer uma cotação de orçamento, a pessoa ou a empresa fala assim, eu quero que reaproveite as peças, e se acontece, como é tratado isso? Ou portas, ou janelas, ou uma coisa do tipo? perfeitamente. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Existe o item, todo item demolição, retirada de esquadria tem com ou sem reaproveitamento. Então você orça com reaproveitamento ou sem reaproveitamento. Por quê? Porque é mais caro você tirar com reaproveitamento. E aí, claro, Maurício, vai da sua expertise. O cara fala: eu quero essa demolição, não vamos trocar aqui, eu quero reaproveitar essa janela. Aí você fala: poxa, mas essa janela ela tá chumbada. Essa janela está chumbada no concreto. E eu não sei se dá para reaproveitar isso, não. Vai dar sua expertise. Mas lá tem o item de retirada com reaproveitamento. Vou te mostrar, peraí. Excelente a pergunta. Excelente. Com REAP. Ele vai fazer isso comigo só porque eu falei, com reaproveitamento. Ó, reaproveitamento de blocos, com reaproveitamento, reassentamento. Vamos para outros itens, espera aí. Vamos no item demolição, fica muito mais fácil. Demolição. Não estou confiando no chat GPT por causa desse erro, senão eu ia perguntar para ele. Aqui, ó. Demolição de alvenaria de bloco furado de forma manual. Com reaproveitamento, sem reaproveitamento. Olha o preço do com reaproveitamento, R$ 151,82. Olha sem reaproveitamento, R$ 74. Por quê? Uma coisa é você demolir a alvenaria e para reaproveitar tijolo por tijolo. Outra coisa é você meter a marreta nela e quebrar do jeito que for. Então, é, todos os itens que for retirada, remoção, ó, remoção de alambrado sem reaproveitamento, tá? Tem alguns itens que nem a própria planilha considera que tenha maneira de se reaproveitar.
Então, a maioria vem, ó, sem reaproveitamento. Mas alguns têm com reaproveitamento. E aí vai do que você for utilizar, tá? Telha, por exemplo, você pode pôr remoção de telha com reaproveitamento, que é o muito comum. Eu estou trocando telha de uma escola lá, que é quantos metros quadrados? 2.000 e tantos metros quadrados de telhado, e muita telha tá boa. Eu não vou picotar essas telhas todas. Vou pedir para descer, eu vou aproveitando as telhas que eu achar que devo aproveitar. Lógico que eu não vou dormir na obra, né, gente? Para ficar olhando telha, mas nós vamos num bom senso aí. Se eu tirar 20% disso, de 2.200 metros quadrados, eu consigo cobrir um almoxarifado, um depósitozinho que eu preciso dentro do paço municipal, é dinheiro. Então, aí você tem que pensar, Fernando, vale a pena? Não vale a pena? O reaproveitamento é sempre mais caro. Por quê? Porque é carinho, né, para fazer. Fala, Fernando. Boa noite, professor. É mais uma observação mesmo que eu notei aqui, que na tabela da CDHU, como os preços são um pouquinho maiores, eu até pensei comigo que fosse devido ao salário mínimo do Estado de São Paulo ser maior. E o da Sinap seria uma média nacional, aí, onde os Acho estados... que não. Não, né? Acho que não. Ah, É a tá. composição deles mesmo que é ligeiramente mais benevolente do que da Caixa. Ah, entendi. Entendeu? Ambas são planilhas extremamente testadas, Fernando, extremamente testadas, assim, né? A Sinap, Caixa, ela financia quase todo o sistema habitacional, então não precisa nem apresentar. CDHU são obras públicas do Estado de São Paulo, todas elas são feitas a partir dela, né? Então, talvez ela seja mais feita para obra pública, por isso que o valor é um pouquinho mais caro do que a Sinap, que é mais feita para obras particulares, entre construtor e cliente. A CDHU envolve ali a administração pública, por isso, talvez por isso essa diferença de valor. Ah, não, Tá certo? entendi. Valeu, professor. Mais alguma dúvida, moçada? Então, ficamos assim. Se não chover, vocês molham as plantas. Agradeço vocês pela presença, pela paciência. Espero ter podido contribuir com alguma coisa. Valeu? Um abraço para todos. Ou